Está no ar mais um Leão Podcast e eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco em mais um episódio. É uma alegria ter você aqui conosco, aprendendo, vivendo coisas novas, ouvindo coisas novas que eu tenho certeza que você vai levar para a sua vida. E o Leão Podcast ele só está acontecendo graças aos nossos apoiadores e aos nossos patrocinadores que tanto nos ajudam, que tanto nos colaboram aqui para que as coisas saiam do papel e se tornem reais, como vocês têm visto nos nossos últimos vídeos, com as últimas pessoas que a gente tem conversado aqui. E não posso deixar de falar deles, né? Nossos queridos patrocinadores que estão aqui conosco firme e forte em todos os episódios. Então, você que deseja viver experiências diferentes, ó, Cruzeiro Católico. O Cruzeiro Católico ele aconteceu agora, dia 24 de janeiro, aqui no Porto de Santos, e ano que vem vai acontecer novamente. Ainda não tem data marcada, mas você escaneando esse QR Code, você já vai ter algumas informações de como funcionará o Cruzeiro Católico 2027. Esse ano foi incrível, teve a presença do Dunga, teve a presença de outros missionários da Canção Nova, Padre Rogério de Mello aqui da Diocese Santos também, foi incrível. É um cruzeiro com toda a experiência, este ano foi o cruzeiro da MSC, porém com aquele toque católico. Então tinha adorações, santas missas, tinha todos os momentos católicos dentro de um cruzeiro MSC. Incrível, toda a estrutura muito legal. Então você escaneia aqui esse QR Code que você vai receber todas as informações do Cruzeiro Católico 2027. E você que não curte muito alto mar, entrar no navio, tem um pouquinho de medo, você também pode fazer outros tipos de peregrinações com a Viajando com Maria. Você pode fazer peregrinações rodoviárias ou peregrinações aéreas também. A Viajando com Maria é uma agência de viagens católica, totalmente católica. Os roteiros são católicos, tudo é feito de maneira católica, de maneira bem feita, de maneira bonita, para que você tenha não só uma boa viagem, mas uma grande experiência com Deus através dessas peregrinações. Então escaneia aqui também o QR Code que você vai receber todo o nosso roteiro, todas as nossas viagens deste ano de 2026 e também de 2027. Tem viagem com o Thiago Marcon, da Canção Nova, tem viagem com Ricardo Sá e Eliana Sá, que eram missionários da Canção Nova também, são incríveis. Frei William, de Belo Horizonte, tem um monte de peregrinação muito legal e você pode parcelar, você pode fazer da maneira que couber no seu bolso, que nós iremos te ajudar a acontecer a sua experiência com Deus através da Viajando com Maria. E você que quer viver grandes momentos e registrar esses momentos, não deixe de entrar em contato com a Simuicello. A Simuicello é a responsável aqui pelas fotos e vídeos também aqui do nosso podcast. Nós gravamos nosso podcast aqui no Estúdio G, mas muitas das fotos e vídeos que vocês vêem no nosso Instagram são a Simuicello que faz, super qualidade, na pessoa da Nicole, que tira as suas fotos, que edita, que deixa tudo muito bonito, e com aquela visão católica do sacramento. Então não é apenas uma foto, é uma grande experiência através da Simuicello. Então você entra em contato aqui por esse QR Code, que você vai registrar o momento do seu sacramento, do momento do seu batismo, matrimônio. Vai ser lindo, vai ser muito bonito e você não vai se arrepender. Então, escaneie aqui e entre em contato com a Simuicello. Dadas as devidas ressalvas aqui sobre os nossos patrocinadores, agora quero apresentar o nosso convidado de hoje, o Lucas Leandro. E Lucas... Fala, meu caro. Deixa eu deslocar aqui, né? Para eu conseguir te movimentar, para não bater e estragar nada aqui nesse negócio chique. Lucas, queria que você apresentasse brevemente aí para o nosso público. Perfeito, perfeito. Fala, pessoal. Espero que estejam todos bem. Prazer estar com vocês nesse dia, nesse podcast, com essa galera especial que está aqui nos bastidores. E com você também, meu querido Simon, uma alegria estar aqui, obrigado pelo convite. Poxa, desde que eu vi o primeiro episódio, eu já achei uma coisa assim especial, diferente. E o nome, né? Esse nome, inclusive, é uma alegria, né? Leão, sim. Podcast Leão, coisa gostosa estar aqui. Eu sou o Lucas, eu sou psicólogo clínico de formação, sou marido, sou pai de 4 filhotes, né? Um tá lá com Deus e 3 nenenzinhas maravilhosas, a Celina, a Elizabeth e a Clarissa.
E é uma alegria estar aqui para poder compartilhar com as pessoas coisas que eu quero que um dia tenham pessoas compartilhando com as minhas filhas, coisas que eu quero que estejam compartilhando também com os meus alunos, então, e com os meus pacientes, né? Já faz mais de 10 anos que eu atendo diariamente pessoas no consultório e com todos os tipos de questões mentais, comportamentais, e é com todo esse conhecimento da psicoterapia na prática, com os livros que eu gosto de ler, com o que eu já aprendi na religião, né? Eu sou católico, apostólico romano e mariano, e com muita alegria quero poder compartilhar com vocês aqui um pouco do que eu aprendi nessa jornada e também aprender, ouvir, com as perguntas, criar mais pensamentos aqui. Essa é a minha alegria. Que maravilha, Lucas. Lucas, o tema de hoje que a gente vai conversar é como organizar a nossa vida. Como organizar a sua vida, de você que está assistindo, como ordenar a vida. Você tem contato com muitas pessoas, você atende pessoas todos os dias, você falou todos, então você deve ter escutado aí muita coisa diferente, muita coisa que talvez você nunca tivesse pensado que ia escutar em algum dia, né? Por que a vida das pessoas está tão desorganizada ultimamente, cara? Olá, a primeira pergunta já começa brava, né? Cara, eu diria que, de fato, hoje em dia a gente tem um agravo do nosso tempo, né? Acho que cada tempo a gente teve um agravante para fazer com que as pessoas tivessem a vida desorganizada. Hoje a gente fala muito, né, da tecnologia, né, da internet, do excesso de informação, mas quando uma pessoa tinha muito menos conhecimento, muito menos acesso, e, por exemplo, ela não tinha nem vacina, não tinha uma injeção para tomar no médico lá, no dentista, quando fosse fazer um procedimento, ali eles tinham um tipo de sofrimento que causava uma desordem também. Então, você imagina, né, em tempos antigos, a pessoa com um problema no dente e ela sabe que ela vai chegar e não vai ter uma anestesia, alguém vai meter um martelo na boca dela lá. Então, ela ficava desorganizada. Quando é que eu vou? Eu estou sentindo dor aqui agora, mas essa dor vai ser pior se eu for no tal do dentista lá, no médico que arruma dente, né, das antigas, não tinha uma anestesia e tal. Então, você tem desordens em todas as épocas da vida, com os agravantes de cada momento. E o que desorganiza, no geral, para além das questões do tempo de cada pessoa, em primeiro lugar, falando da nossa vivência, né, espiritual, religiosa e tal, é a própria condição do homem em pecado. Tá. Essa é a própria condição que desorganiza a gente, porque a gente tende a buscar tudo aquilo que não é o verdadeiro bem para nós, por conta da nossa condição caída. Mas, Lucas, vamos sair um pouco do cenário de religião, se for o caso, né? Sim. Vamos olhar num cenário geral. O que faz com que as pessoas se desorganizem num cenário geral, né? Também tende a ser, mesmo que não estejamos falando de cenário religioso, a nossa busca por facilidade, a nossa busca por agilidade, a nossa busca por querer ter falam que é o brasileiro, né? É que o brasileiro, eles se esforçam tanto mais pro jeitinho, né? Mas não é só o brasileiro, não. Em todo lugar no mundo eu já atendi gente de fora do país que tinha origens, né, de outro país também, embora a maioria sejam brasileiros em outros países. Mas, assim, o que desorganiza é essa questão de querer dar um jeitinho, de querer os atalhos, de querer o mais fácil. A gente estava falando aqui antes de começar o podcast, por exemplo, de empreendimentos. E todo empreendimento, você escolher empreender, você já começa num mercado muito mais difícil. Sim. Aí você quer ser CLT, você também tem uma dificuldade muito grande. Então, em suma, para responder depois de tudo isso, o que desorganiza a gente é não se adequar à realidade mesma da vida, querendo qualquer outro caminho de maior facilidade, de resultados mais rápidos, de sofrer menos, de brigar com o real. Eu não quero que seja desse jeito, eu quero que seja de outro. E principalmente, e aqui eu encerro para você poder trazer outros pontos também, a falta de hierarquia. Esse foi o centro que, nos meus estudos, na minha visão, une religiões, une vida cotidiana mesmo, vida materialista, filosofia, cara, une tudo. Todas as sabedorias, sejam elas religiosas ou não, filosóficas ou não, mercado financeiro, estrutura de empreendimento, tudo. É não ter hierarquia na vida. Tipo, saber o que vem primeiro, o que vem depois, manja. A pessoa começa a achar que tudo tem a mesma importância ao mesmo tempo, toda hora, ela vai se desorganizar. Entendi. E a gente conversou com o Fred no nosso segundo episódio aqui. Fred, um abraço pro Fred. Foi incrível. E ele falou que nos tempos difíceis,
são que saem mais homens fortes, pessoas fortes, Isso. na verdade. Você falou das facilidades. Você acha que a internet, ela atrapalhou, de certa forma, neste ponto, essa questão da desordem? Porque a internet, ela facilitou. Uhum. Ela facilitou a vida de muitas pessoas. Uhum. Mas o mau uso dela facilitou até demais. Então, entrou nesse ponto de comparação. As pessoas, elas às vezes ficam desordenadas porque elas comparam muito, né? Uhum. Elas acham que Perfeito. a vida do Lucas é perfeita. Ela vê o Lucas neste terno maravilhoso. E elas falam, meu, esse cara aí, ele chegou de helicóptero. Né? Exatamente. Aqui, Ou né? sabe que rodando aqui em volta pra achar lugar. E lugar. a vida dele é muito fácil e ele conquistou isso porque foi sorte, né? Exato. Ele foi um abençoado ali. Você acha que essas facilidades, elas tiraram as pessoas um pouco do eixo? Tá. Eu acredito que sim, claro. A gente pode ver até em elementos antes da internet. Vamos pensar o exemplo que toda a nossa geração fala, né? A geração que utilizou do mertiolate contra a própria vontade, né? Quando machucava na rua. A gente vai lá e vai começar a falar, pô, mas a galera, minha filha lá, pô, bate o dedo e tem um remédio que não arde. Aí ficou mais fácil para ela não calcula, né, os riscos e tal, porque, enfim, né? Então, todo tipo de facilidade é óbvio que é um bem, a princípio, para agilizar a nossa vida, para melhorar a nossa vida em algum aspecto. Só que quando vai aumentando esses itens de facilidade e agregando coisas, às vezes, desnecessárias ali, ele passa a prejudicar. Então é isso. Desde um remédio que antes fazia você sentir na pele a cagada que você fazia ali na rua, né? Uhum. Você já voltava mais esperto, mais arisco, e hoje não tem mais isso, a criançada não se liga. Mesma coisa a questão da internet. Antigamente, qualquer tipo de informação que uma pessoa recebia tinha um poder valiosíssimo, né? Porque ela olhava e falava, cara, isso aqui é ouro, né? Agora a gente tem excesso de informação que passa já do limite, eu nem consigo abarcar tudo aquilo. E isso prejudica. Não só pela questão da facilidade, eu acho que realmente dificulta também até. Em alguns momentos torna mais fácil, mas em outros momentos dificulta, porque é tanta informação que você fica perdido no que escolher, né? Você vê o catálogo da Netflix, haja visto. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, claro, essa facilidade que a internet trouxe, que as redes sociais também trouxeram e tal, fez com que a gente tivesse tudo muito rápido, a gente conquista um curso com muita facilidade, a gente consegue ver o lugar para o qual a gente vai antes com muita tranquilidade. Isso deixa a gente um pouco menos astuto, menos. Você vê que o Cristo falava, né, que a gente tinha que ter o olhar de pomba e de serpente. E aí as facilidades é como se treinasse só o nosso olhar de pomba, né? Tipo, tá tudo assim, tudo de mão beijada. Uhum. E a gente precisa ser um pouco, né, sagaz para viver as coisas do dia a dia. Sim, e paciente, né? Paciente também. Eu vejo que a paciência é um grande ponto de desordem também, né? Também. Porque por conta da velocidade que o mundo hoje anda, as pessoas elas querem tudo muito rápido. Isso. Nós queremos, né? Se a gente falar que eu não quero também, às vezes você fala... Eu tava vendo esses grandes... Vou usar como exemplo aqui, os milionários, vamos dizer assim. Há anos atrás eles eram ridicularizados por muitas pessoas e hoje eles têm uma estrutura muito grande de empresa, né? E acho que essa facilidade, essa velocidade, ela acaba que contribui também, né? Para falta de paciência para você conseguir atingir objetivos na sua vida, né? Muito. Tudo, né? Você conclui uma faculdade, hoje o pessoal nem na metade do curso já está desistindo. Mas não era isso, não sei se é isso que eu quero, mas nem deu tempo de ver ainda. Talvez o X tempo que você fique lá seja justamente o tempo que você vê que aquilo vai virar, né? Termine, pelo menos, a depender do caso, obviamente. O tempo, né, do namoro, por exemplo, as pessoas não esperam para conhecer aquela pessoa, já avançam em todas as possibilidades possíveis, já testam tudo que dá para testar, falam, não, já não dá um empreendimento, começa e fala, não, tive uma quebra aqui no meu caixa, né, os empresários mais novos ali, e você sabe que eu estava ouvindo um podcast também refletindo, comecei a refletir sobre isso, né, estava se falando justamente sobre a diferenciação entre o rico e o pobre, né, e aí o cara que estava sendo entrevistado, ele estava falando justamente sobre essa questão. Citou São Tomás de Aquino na parte de justiça lá, né? Falando a respeito do rico, que ele, quando ele ganha mais dinheiro,
a intenção, a ideia é que ele partilhe mais e que o pobre, enquanto ele não está tendo dinheiro, a importância dali é que ele tenha mais paciência e louve a Deus aquela pobreza que ele está tendo naquele momento. Afinal, né, em tudo dá graças, não é assim que a gente fala? Sim. Mas o que acontece hoje é que o rico ele está extremamente insatisfeito porque ele está só acumulando e está querendo mais porque ele quer já dar um salto maior e pouco partilhou. Não entendeu como multiplicar o dinheiro no sentido enquanto ele partilha, enquanto ele devolve aquilo para a sociedade ou para o mais pobre. E o pobre, muitas vezes, está odiando ser pobre. Ele não tem paciência de esperar tocar um empreendimento para acontecer ou de ficar alguns bons anos numa empresa para ele ganhar uma promoção ali, né? Que é o que está acontecendo, por exemplo, com muitas vezes uma geração Z, como falam. O cara já entra na empresa, ele já quer ter o plano de carreira perfeitamente estabelecido e daqui a pouco ele já quer saber quanto que ele vai ganhar e aí fica puto com o patrão porque, não sabe ainda. Calma, velho. Assim, se fica um tempo na empresa, cala a boca um pouco de trabalho. Cadê meu VR? Cadê o VR, entendeu? Aí já quer vender o VR para ganhar um dinheiro. Meu plano de saúde. Exatamente. Eu era do Senai, né? A gente recebia dinheiro do Senai para trabalhar, né? Então você tá ganhando dinheiro, para ir lá para a indústria lá e tal. Mano, os caras pegavam o VR e já queriam vender e aí brigava com o dono do estabelecimento. Tô vendendo meu VR, tu tá me roubando, seu pilantra, né? Cara, a molecada assim, 19 anos, começando agora, eu ficava puto já, assim. Eu trabalhei 2 anos no Atacadão e eu quero fazer uma denúncia aqui. Bora. 2 anos eu não vi a cor do meu salário. Que isso, Ficava tudo pra minha mãe. Ficava tudo pra mãe. A mãe surrupiava. Eu pegava só pra ir pro cinema. Eu acho que sua mãe tá certa, sinceramente. Eu acho que foi importante. Hoje minha mãe não vê a cor do meu dinheiro. Mentira. Hoje é o inverso dela, que não vê nada, né? Assim. Mas foi importante, porque trabalhou a minha paciência. Exatamente. Trabalhou a minha paciência, repositou, ajudei bastante lá. Mas hoje, se você fizer isso com um jovem, é capaz de ele bater nos pais, cara. É maluco, exatamente. É capaz de ele expulsar os pais de casa. Expulsa os pais de sai casa. Daqui. O dinheiro é meu, eu sou independente. Exatamente. Né? Então, e você é tomista, né? Eu estudo São Tomás. Tomista, eu tô muito longe de ser. O que é a ordem? Caraca, bom demais. Profundo, né? Bom demais. Eu tô ficando bom disso aqui, cara. Tá passando os dias, eu tô... O que é ordem? O que é manter a ordem? Sim. A palavra ordem. O que ela cobra da gente? Legal. Cara, para você ter uma vida ordenada, por assim dizer, vamos colocar de uma forma... se a gente for pegar São Tomás mesmo assim, né? A gente vai passar umas horinhas a mais aqui, né? Mas do que eu vi até hoje, né? Entendendo o pouquinho que eu entendi de São Tomás, para você ter uma vida ordenada, você precisa ter uma cadência entre algumas coisinhas que todo mundo, qualquer um que estiver me ouvindo aqui vai entender isso, tá? Você tem uma cadência entre algumas coisas. E eu falo isso muito na terapia. Quando as pessoas chegam no consultório, elas têm, via de regra, um sistema muito invertido de vida. Elas prezam primeiramente pelas emoções, elas procuram aquilo que é bonito só, e não tem problema. O belo é um dos transcendentais do ser, por assim dizer. Foi estudar filosofia lá, você vai ver, transcendentais, né? O que eleva o homem a Deus, tá? É o belo, beleza. Só que assim, as pessoas vêm buscando primeiramente o belo. E o prazeroso. Né? A linguagem do mundo atual é se faz sentir, faz sentido, né? Dá um tapa na cara quando ouve essa voz, né? Quando ouve essa frase assim, da pessoa. Então elas chegam buscando se faz sentir, faz sentido. Aí num segundo momento, se fez sentido, se elas estão sentindo bem, se a coisa está bonitinha, aí elas, ludibriadas por isso, elas vão buscar a capacidade de decidir sobre as coisas. E a capacidade de decidir sobre as coisas é o que São Tomás chamaria do bem, né? O bom, aquilo que é um outro transcendental do ser, né? A gente fala beleza, bondade e verdade. Então, a pessoa depois vai buscar o que é bom para fazer. Primeiro ela busca o que é belo, o que é gostosinho, as emoções. Aí depois ela vê, cara, isso é bom ou é ruim? Mas a distorção já está muito grande nessa altura, porque ela já se iludiu com tanta coisa que é gostosinho, mas que na verdade não é um bem para a vida dela, que ela já está perdida, já está tomando decisão tudo errado. E depois disso, aí que ela vai racionalizar, puta, eu fiz merda. Né? Aí dá um tapa na cabeça, agora que eu vi que caguei com tudo no caminho aqui. Ela chega no nível de razão, de inteligência, usar a inteligência que Deus deu, no último nível. Quando a consequência já veio. Depois que já veio a consequência, depois que já perdeu a noção de escolher as coisas. E aí o que a gente faz no processo terapêutico, sobretudo quem estuda São Tomás e pensa na ordem, é o contrário. Então te respondendo, o que é a ordem?
É você criar essa hierarquia entre as emoções, a vontade, que é diferente, e a inteligência. Como é que cria essa hierarquia? Cara, eu primeiro preciso entender. Se eu tenho a capacidade do intelecto, eu preciso entender como é que funcionam as coisas no mundo. Como é que funciona o homem, como é que funciona... A gente aprende isso na escola, aprende na religião, enfim, a gente vai aprendendo formatos de como funciona o homem. E dali a gente vai tomando essas decisões, que é a vontade. Você quer ver um exemplo entre vontade e desejo, como é diferente? Eu tô com fome, imagina. Tá acabando o podcast, tô morrendo de fome aqui e tal. Mas tô com muita fome, muita fome e tal. E aí eu sei que se eu descer aqui no barzinho que tem aqui na frente, inclusive eu vou fazer isso de verdade quando acabar aqui, né? Porque eu sinto falta do pastel de queijo que tem no barzinho aqui da frente. Muito bom. Aí eu desço lá e como só o pastel de queijo. Mano, na boa, vai saciar ali um pouquinho, mas não sustenta. Um pastel de queijo, pô. Todo mundo sabe que não sustenta. Isso é um desejo. Eu tenho desejo, tô com desejo de comer o o pastel de queijo que tem ali embaixo, porque eu sei que é gostoso. Mas ele não mata a minha fome. A vontade que Santo Tomás fala é quando existe um bem atrelado ao real fornecimento, assim, saciar aquele item que você precisa de fato. Arroz, feijão e bife. É isso aí. Entendeu? Comi um bifão da hora, comi arroz, feijão, sei lá, salada, enfim. Beleza, eu saciei minha fome com nutrientes de verdade, que eu sei que eu vou ficar bem com aquela parada. Isso é a vontade diferente do desejo. Entendeu? Entendi. E aí as pessoas, elas vivem desse jeito. Tipo, mas eu tô com fome. Daí a bolachinha, daí o pastelzinho, tal, porque elas estão cedendo ao desejo delas. Mas não é aquilo que vai trazer, de fato, o bem para o corpo delas. Então é assim que a gente mata a questão da vontade. E por último, as emoções. Tem problema, Lucas, ter emoção? Alegria, aspiração, paixão? Claro que não. Se aquilo tá ordenado, não tem problema. Mas hoje todo mundo vai pelo caminho inverso. Hoje é o inverso. Então, a pessoa, por exemplo, da vontade e do desejo, né? Que você falou, isso, né? a diferença entre vontade e desejo. A pessoa quer construir uma família, mas a maioria das pessoas toma decisões erradas. Porque ela vai pela emoção. Isso aí. Ela sentiu bem com aquela pessoa ali. Isso aí. Quando você fala assim que se você se sentir bem é o que tá certo, você praticamente tomou o trono de Deus, né? Exato. Porque você fala, o que depende do mundo é o que eu sinto. Se eu não sinto, tá errado. Perfeitamente. E uma pessoa que se sente assim, cara, como é que ela sai disso? Porque, cara, eu acho que a maioria das pessoas são assim. Sim. Né? Você percebe que, no final das contas mesmo, quando a gente vai falar do que é ordem, é você ter hierarquia de importância na vida. Pronto. O que é mais importante? Eu primeiro desenvolver minha inteligência, ou em paralelo às coisas que eu estou fazendo, desenvolver a inteligência. Depois, eu ter boa capacidade de tomar decisão. Né? Isso é a vontade que São Tomás fala. E depois, eu ter as emoções para deixar a vida mais, né, animada, triste, enfim, para ter os momentos da vida. Beleza. Uma pessoa que ela vive no inverso, como eu tinha falado para vocês no início aqui, primeiro que é da nossa natureza caída. Né? É Sim. normal a gente ter esse processo inverso. Normal, num primeiro momento. Só que também é tão normal, deveria ser tão normal, e essa normalidade perdeu-se do mundo, que ao longo da vida a gente fosse encontrando bons mentores, os sábios, os diretores espirituais, ou, sei lá, um empresário mais esperto, mais sagaz, uma professora na escola, os pais, né, o pai e mãe e tal, que deveriam ser um pouco mais espertos, antenados nesses assuntos, e ensinando a gente ir crescendo e se ordenando. Então a tua pergunta, cara, é uma pessoa que vive nisso. Primeiro, ela vai adoecer mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Isso é consequência. Vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Fatídica. Pode ter certeza. A pessoa que vive esse processo inverso, isto é, ela vive pelas emoções, ela toma más decisões a todo tempo, porque ela confunde o que é bem e o que não é bem. E ela tem pouca inteligência, desenvolve pouco a cultura, o repertório, enfim, ela vai adoecer mentalmente. E eu falo com tranquilidade. Muitas pessoas que têm depressão, ansiedade, burnout, os transtornos mentais que foram desenvolvidos ao longo do caminho, muitas vezes, percentual altíssimo, é porque elas, na verdade, têm essa doença, por assim dizer, da alma, né? Ela teve essa dificuldade e não teve ninguém no caminho, ela também não procurou, enfim, vários fatores somados com fatores biológicos e tal, vão levar ela a uma doença mental. Por quê? Porque ela não tem hierarquia, ela confunde tudo. E aí a tua pergunta, como é que ela sai disso? Cara, justamente esses elementos.
ela precisa melhorar a nível de cultura, ou seja, ela precisa estudar, ou precisa ter um bom mentor, um bom orientador na vida dela, seja lá quem for, padre, pastor, o filósofo. No meu caso, foi um professor de filosofia, o Luizinho, da Passio Domini. O Diácono Luizinho? Diácono Luizinho. Ele vai estar aqui mês que vem, hein? É mesmo? O Diácono Luizinho vai estar aqui mês que vem. Que legal, professor. Fala para eu poder vir. Não sei, que negócio aqui é muito chique, você tem que me convidar. Cara, eu vou querer vir no dia desse, daí, inclusive. Sim, eu vou te passar. Este foi o cara, pode falar pra ele tranquilamente. Este foi o cara que, geralmente o pessoal no ensino médio tem uma experiência ruim com aula de filosofia, né? A minha foi péssima, cara. Exatamente. E todo mundo odeia, né? Eu só fui, né? Todo mundo odeia. E eu tive o Luizinho, cara. Velho, esse cara, ele entrava na sala e contava, em vez de ele falar de filosofia, ele contava dele dando porrada na torcida jovem do Santos, meu. Entendeu? Isso aqui era maravilhoso. Do Santos? Não do pode Santos. bater no Santos. Não, mas ele era da torcida jovem e ele batia nos outros, entendeu? De fora. Isso é maneiro demais. Então maravilha. Tudo bem, bater nos Professor, outros. Obrigado por bater no pessoal, sendo torcida jovem. E aí ele contava, tipo assim, sei lá, não que ele batia propriamente dito, mas dos gritos, da porradaria, da adolescência dele, que foi meio rebelde em alguns pontos e tal. E ele, aos poucos, mostrava isso e depois trazia os filósofos. Eu falava, cara, isso aqui é sensacional. Tem como se ajudar a vida de alguém contando história, explicando filosofia. Falei, cara, isso aqui é maneiro demais, eu quero fazer isso, como é que eu faço? Só que na época eu ainda não queria ser professor, né? Hoje eu amo essa coisa de dar aula e tal, mas na época eu não queria. E eu fui procurar algo similar, que foi quando eu encontrei a psicologia. Então, assim, o professor foi um expoente assim, na minha vida, né? Que me ajudou a começar a pensar que tem uma ordem no mundo, tem uma ordem na vida, porra. Cara, a gente dá pra ordenar. O que é isso? Dá pra colocar uma hierarquia, não é o que eu sinto. Tem algum cara que já pensou as coisas do mundo, do homem, da religião, da treta dos santos, o que é certo e o que é errado sobre isso. Eu falei, cara, se tem alguém que explicou, a vida fica melhor de viver. Vai ter problema, mas já tem alguém que explicou como é que sai do bagaço do problema. Então, acho que as pessoas precisam disso. Bons mestres, bons orientadores, um bom psicólogo, um bom psiquiatra, bons amigos, ou um podcast como esse, propaganda aqui, para que na cabeça dela e no peito dela passe a surgir esse incômodo de que, tem um jeito de levar a vida um pouco melhor. Né? E aí ela vai buscar esse tipo de apoio, seja alguém fazendo por ela, pegando na mão dela, seja só uma instrução. No meu caso, foi só uma instrução que já abriu tudo para eu ir buscar mais. E você teve muitos pacientes, né? Chamado pacientes mesmo, né? Isso, pacientes. E você percebe que alguns avançam em alguns pontos, outros demoram mais tempo, né? Esses que conseguem avançar, quais características que você percebe neles, assim, que os ajudam a mudar mesmo? Nessa hora, a galera que entende de temperamento, os coléricos estão assim, porque é colérico, só avança porque é colérico. Eu sou colérico. Os coléricos, olha lá, os coléricos já tá tudo assim, né? Os coléricos são os melhores que tem. Se você é colérico, assista o Leão Podcast. Mas você vai avançar muito rápido, você tem pressa pro conteúdo. Não, então... Sabia, tô falando, tava interno aqui, tá vendo só? Os coléricos vão falar que é isso, porque são coléricos, né? E assim, obviamente, você tem um grande fator aí, que são pessoas executoras. E muitas vezes, as pessoas que conseguem tanto avançar na vida, sei lá, profissional, aprender mais, ou pessoas que resolvem um grande problema de vida, é porque elas pegam a instrução e elas não ficam medindo muito assim, é isso, não é? Elas vão tentar, vão executar. E na terapia, por mais que muitas vezes muita gente chegue com uma vida bem debilitada, mas eu não faço só terapia, né? Eu faço mentorias, tenho meus cursos online, que depois eu posso falar aqui se você me permitir. Claro. Enfim, tem momentos, mas em todos esses elementos, em todos esses lugares, mesmo a pessoa que chega muito debilitada, tem um nível de ação que ela pode fazer. Então, se a pergunta é, o que faz com que essas pessoas se destaquem? Cara, execute. Se você está pagando um profissional, ou se você conheceu um bom professor, se você teve a graça de conhecer um bom médico, do teu postinho de saúde lá, e o cara te deu uma orientação que você fala, cara, parece que o cara tá querendo cuidar de mim, sabe? Parece que o cara tá querendo realmente me ensinar. Ou você pegou um podcast, parece que, sabe, tá realmente querendo trazer pessoas aqui para me ajudar a ter um caminho melhor. Cara, pega aquilo e executa. Porque essas são as pessoas que mais tendem a avançar num primeiro momento. E no segundo momento, é claro, as pessoas que se favorecem nesse sentido com uma boa vida biológica ordenada. Isso é um outro fator que eu vejo. Cuidar da saúde? Cuidar da saúde.
Então, cara, tentar. Eu sei que é difícil, sobretudo no mundo de hoje, como a gente tava falando. Mas dormir bem, sabe? Tentar comer razoavelmente. Não tô nem falando de comer carne chique, não. Tô falando de comer bem. Tentar comer ali as refeições no dia. Sabe, se tá mal, aceita ir num médico ou fazer uma coisa assim, porque isso também contribui muito. Para todo mundo. Mentorado, o nego que tá fazendo um curso online, o outro que tá na terapia. Cara, se ele tem o mínimo de tentativa de execução para mudar de vida mesmo, cara, eu tô lascado aqui, mas eu quero mudar. E eu tô fazendo com que minha saúde, pelo menos, me permita. Porque se o cara, não dorme bem, não come, vai ser muito mais difícil para ele. Mas se ele faz esses dois fatores, ele começa a descambar, assim, pra muito melhor na terapia, num curso, entendeu? Cara, sabe o que ajudou muito a melhorar a minha vida? Foi quando... Isso, minha noiva, que tá aqui, a Amanda, ela me ajudou muito. Quando eu vi as pessoas que estavam em volta de mim, eu comecei a olhar pra elas. E eu falei, cara, essas pessoas não estão me ajudando a eu melhorar. Amanda é sábia, Amanda é sábia. Só a carinha ali de ó. Foi difícil pra mim, porque às vezes você tem algum afeto pelas pessoas, mas quando você coloca assim na prática mesmo, você fala, essa pessoa ela tá me ajudando a regredir, não a progredir. E eu comecei a me aproximar de pessoas que eu considero mais inteligentes do que eu. Perfeito. Lucas Leandro. Ok, isso, olha lá. Fred Cardoso. A gente combinou de ir fazendo propaganda um do outro aqui. Essa galera aí. E vocês me ajudam, porque eu olho vocês e falo, pô, esses caras são bons, cara. Então eles me ajudam a melhorar, me ajudam a falar, pô, é possível, vamos dar mais um passo, é possível, vamos dar mais um passo. E eu acho que as pessoas não percebem isso, cara. Que às vezes ela tá cercada por pessoas... Não tô falando que são... É difícil falar disso, né? Não são pessoas... Não existe pessoa inútil nem nada disso. Mas são pessoas que... Elas não vão te ajudar a melhorar. Sim. Elas talvez vão te causar mais problemas na sua vida e parece que são bolas de... Aquelas bolas pesadas de ferro que estão no seu pé, que não estão permitindo você voar, você buscar outras coisas, dar outros passos, porque estão sempre com problemas. Você enxerga isso? Que você foi há pouco tempo, há pouco mais de um ano, você foi morar em São Paulo. Sim. E você, com certeza, mudou bastante o seu ciclo de pessoas em volta de você. Total. Aprendeu muito? Muito, sem dúvida. Eu sempre... Eu penso que o meu mote no meu trabalho é articulação. Entendeu? Eu costumo dar o exemplo da questão do equilíbrio é uma coisa, articulação é outra. Equilíbrio, para mim, vem muito a imagem do equilibrista mesmo, assim, na corda, e ele fica com medo de cair para lá e para cá, e ele tá andando todo segurado, né? Ou o cara que tá nos pratos, ele tem uma... Exceto o cara que já é muito habilidoso, mas ele tem uma tensão ali. Sim. E eu acho que articulação é você entender momentos. Então, eu penso nessa forma meio dual. De um exemplo que eu ouvi, eu gostei muito. Por exemplo, você pega um cara que trabalha na pastoral carcerária. Você pega, sei lá, pessoas que fazem... eu vejo, por exemplo, o grupo dos espíritas que tem um forte para ação social muito grande. Então, esse cara convive com um morador de rua o dia inteiro. Convive com com um presidiário lá o dia inteiro. A performance dele não necessariamente vai ficar pior porque ele está convivendo com um bandido. Entende? Então, eu tenho só um cuidado para não virar aquele lance de que você é a média das 5 pessoas. Porque se tu trabalha para os encarcerados lá, tu não vai virar um bandido por causa disso. Exatamente. Então, eu tenho a pensar dessa forma para tomar um certo cuidado. Porém, o que você está falando, eu aprendi, graças a Deus, na minha cabeça, cedo, embora eu já tinha passado dos 25 anos, mas eu aprendi cedo com o Olavo. O Olavo de Carvalho falava o seguinte, cara... Não tenha problema nenhum em tirar da sua vida o mais rápido possível o chupisco lá, os caras chatos, os caras, entendeu? Burro, sei lá, que enche o saco, que não quer crescer ou que não entende quando você tá fazendo um negócio, só vem pra zoar, só vem pra encher o saco. E aí leva em consideração sabedoria de sua noiva. Porque o Olavo falava, cara, se for preciso, fique sozinho. Fique sozinho, mas não fica com gente do teu lado que é... Sabe, um bando de chato, de tapado, de ignorante, de idiota, de imbecil, de maldoso. Não fique, é melhor ficar sozinho. A partir do momento que você começar a estudar um pouquinho, sobretudo, aí sim, no Brasil, e eu amo o país, obviamente, amo onde eu moro, mas sobretudo no Brasil, a partir do momento que você começa a entender um pouquinho de negócio, entender um pouquinho de finanças, ou estudar um pouquinho mais, já começa. Ah lá, nerd.
Aí começa um bando de babaca a encher seu saco e, infelizmente, aquilo tende a mexer com a gente no começo. Então é melhor que se afaste mesmo. Você fica meio que envergonhado, né? Você fica sem jeito, né? Porque as pessoas em volta de você que você gosta estão te colocando pra baixo, né? Exato. Não é porque você ai, tadinho, você fica se ligando nos outros, mas, porra, você cresceu naquele convívio. É óbvio que você vai se importar com o que as pessoas estão falando. Então, melhor, de fato, é se afastar mesmo. Sem dó, assim, obviamente, no começo vai doer, mas afaste-se, fique só. Porque aquilo, nesse sentido, aí totalmente contrário da pastoral carcerária que eu dei exemplo, da Madre Teresa, sei lá. Aí, nesse sentido, essas pessoas vão influenciar e muito, e vão encher seu saco e vão puxar seu tapete quando der. Então, assim, tem que sair mesmo. Uhum. Entendeu? E você, dos pacientes que você atende, que você tem bastante contato, né? Você tem percebido que tem crescido o número de pessoas que têm buscado ajuda, né? Tem, graças a Deus. Tem. Esse número tem crescido porque também tem crescido o número de pessoas atingidas pela... Também. Nesse caso, infelizmente, sim. Né? Isso. Mas é bom também que ela, se tem buscado ajuda, é porque também tem entendido, né? Isso. Né? Você vê daqui uns 10, 15 anos, como você vê a situação assim nesse sentido de saúde mental, do povo brasileiro mesmo? Como você enxerga, pelo que você tem visto? Você vê, eu vou te fazer uma pergunta e fazer uma pergunta para a audiência aí. Se você pudesse chutar, por exemplo, no Maracanã, não sei se você já entrou lá, mas Maracanã é bem grande. Quantos Maracanãs lotados você acha que tem de doentes mentais no Brasil hoje em dia? Você chutaria? Vou dar um chute aqui bem... Acho que não sei lá, cara. Uns 50? Quase isso aí. Quase 50 Maracanãs. A média tinham dito ali nas últimas pesquisas, sei lá, 30 Maracanãs. Sim, no sentido... tanto de quem já passou, né, pela questão da doença também, né? E esse é o seguinte, cara. Vamos linkar uma pergunta na outra, como você falou. Ao lado de pessoas que eu estou hoje em dia, e não por ser lá onde eu estou agora, Alphaville, mas vários lugares você vai ter pessoas boas que estão com pensamento de crescimento e tal, ainda que tenham pessoas também ruins no mesmo meio e tal. Mas quando você está convivendo com gente que tem um pouco mais de noção das coisas, elas vão ter, inclusive, essa noção de tipo, cara, gente boa mesmo, autêntica mesmo. Elas vão falar, cara, tá na hora de você pedir ajuda, né? Vamos lá, faz parte, né? Você vai ver, um bom empresário sabe que ele teve que contar com outro para crescer no negócio. Um bom funcionário sabe que ele teve que ter a caridade ali dos amigos quando ele chegou na empresa, o pessoal ajudou. E assim vai. Então, eu acho que um dos fenômenos que está fazendo com que as pessoas procurem mais é porque elas estão, nesse sentido das informações, aí o lado bom da internet e tal, elas estão se comunicando mais e vendo que a terapia não é tão ruim assim, a psiquiatria não é tão ruim assim, pelo contrário, são coisas muito boas que ajudam, etc. Então, pelo convívio, elas estão percebendo que um ou outro amigo ali faz e é bom para ele fazer também, é bom para ele chegar lá. Com base nisso, eu acredito que essa quantidade de Maracanãs tende a diminuir por conta desses dois caminhos que estão acontecendo. As pessoas diminuindo a barreira de acesso, de preconceitos com serviços mentais, precisando verdadeiramente, portanto, estão buscando mesmo. E, por outro lado, tem uma leva de profissionais muito bons, cara. E você faz parte disso, por exemplo. Você não é da área da saúde, você não está tratando a pessoa, mas está trazendo aqui um psicólogo. E aí está acontecendo muito isso, você está vendo nos podcasts, nos eventos de TV, mesmo aqueles ruins, aquelas emissoras porcaria, estão levando, querendo ou não, um profissional ou outro que vai lá e fala uma coisa útil que abre a cabeça do pessoal. Você vê, eu tenho tia, tinha avó, mãe que falava, esse negócio de psicólogo é bom, tá aparecendo não sei aonde, né? Tá aparecendo no jornal tal. E aí abre um pouquinho, pelo menos, mais a cabeça. Então, a minha perspectiva é que daqui uns 10 anos, você tenha uma diminuição no sentido de bons profissionais e boas pessoas propagando esses bons profissionais e muita gente verdadeiramente buscando. Agora, isso não vai fazer com que pare de, pelo menos as pessoas, não vai diminuir no sentido de adoecer, vai diminuir no sentido de ter muita gente boa ajudando a diminuir isso. Mas não é um valor muito considerável também,
assim, muito grande, porque, por outro lado, a perspectiva de mundo que a gente tem vendo o jeito que está o excesso de besteirol que estão propagando, né, essas pandemias que estão aparecendo do nada, né, e tantas outras coisas, eu acho que tende a adoecer tanto mais uma quantidade de pessoas também. Então, assim, na minha visão, é uma visão otimista, vai diminuir, mas não tão considerável assim em relação ao quanto de coisa ruim, exagerada e excessiva que estão colocando dentro da cabeça das pessoas. Porque isso gera desordem, voltando para o nosso tema. Isso gera desordem, muita informação, exageros da maldade propagada e tal. E aí vai continuar tendo um adoecimento muito grande. Sobre desordem, depois a gente vai falar mais sobre a ordem, mas falar sobre a desordem. Como é a rotina de uma pessoa totalmente desordenada? O que há de tudo de ruim assim que você... O cara se destruiu agora. O que é tudo de ruim assim que você vê que uma pessoa faz que torna a vida dela desordenada? Tipo, ação prática mesmo. Uhum. Tipo, acorda, já vai pro celular. Isso. Come, mexendo no celular. Coisa prática do dia a dia mesmo de qualquer pessoa. O que você vê assim que atrapalha mesmo que... Não quero focar só em celular. É que celular... É algo tão... É quase um outro membro do corpo, né? Tá sempre com a gente, né? Mas, assim, coisas que pessoas fazem em sua média, maioria, que você vê que, cara, isso aqui vai acabar com você, isso aqui vai te adoecer a longo prazo. Perfeitamente, pô. Baita pergunta. E você perguntou do jeito certo. Quais as rotinas que uma pessoa desorganizada tem? Por quê? Porque muita gente chega no consultório achando que, ai, Lucas, eu tô totalmente sem rotina, acho que é por isso que eu tô bagunçado. E eu falo justamente isso. Não, você não tá sem rotina. Você tem uma rotina sim, só que é uma rotina ruim, né? Parece que a desordem é uma pessoa assim que ela levanta aqueles vídeos de imprevisibilidade, né? Você não prevê o que eu faço. Aí levanta, o cara já deita de novo, vira na cama. Mas o cérebro, ele tem, né? Ele salva, né? Exato. Ações, né? Exatamente. Então, o que acontece é que uma pessoa desordenada, ela tem uma rotina ruim. Por exemplo, quando a gente fala de virtudes, o que é virtude? É um hábito operativo bom. E o que é um vício? É um hábito operativo mau. Então, essas pessoas, elas geralmente acordam, como você falou, se a gente não fosse colocar só o celular, mas elas acordam já buscando algum escape do dever. Tá. Entende? Então, a pessoa desordenada, via de regra, seja o celular, seja o sexo, seja um cigarro, seja tascar doce pra dentro, seja o que for, mas ela vai sair contra o dever dela e contra o lance do bem que a gente tinha falado. Em vez dela buscar algo que ela sabe que vai nutrir o corpo dela, cara, eu vou trabalhar hoje, então preciso ter energia. Não é melhor que eu coma aí uma proteína, uma gordura de boa qualidade, tralá. Não. Eu vou acordar e vou meter pão pra dentro com, sei lá, entendeu? Com alguma coisa, umas coxinhas, 70 balde de café, vou ficar ligadão, maluco. Aí já era, ela já... Então, assim, não é... Você falou muito bem, não é necessariamente o celular. É qualquer coisa que tire ela, primeiro, do dever, segundo, do bem real pro corpo dela. Entende? E aí, geralmente, essas pessoas fazem isso. Ou elas acordam e vão pro celular, aí elas vão ver um monte de notícia, aí elas já recebem todo o drive do trabalho antes de chegar no trabalho, já sabe que deu merda lá, porra, já deu merda, vou chegar no trampo, já acordou vou, mal, porra, já vou... Estressado. Entendeu? Acabou de acordar, irmão. Já que você vai levar a encarcada do chefe, leva quando chegar lá, entendeu? Não fica olhando antes, não. Pô, finge que não sabe. Chega lá de João sem braço. Aliás, não saiba de verdade, né? Mas aí o cara já pega o celular. Aí, por exemplo, se o banho faz bem pra ele, naquele dia, às vezes ele acordou atrasado, em vez de ele falar, velho, já que eu já tô atrasado mesmo, vou tomar um banho aqui. Ah, não. Aí já levanta, bum, esbaforidão. Passa uma escova no dente, aí sai, puxa um café, sai correndo. Aí o café, pum, já dá mais uma agitada nele, mas ao mesmo tempo ele já pega um pãozinho, uma bolacha no meio do caminho. Aquela bolacha depois do almoço vai descer totalmente a energia dele. Aí ele chega no trabalho, já vai participar de uma reunião, ou então ele, sei lá, se é um empreendedor, ele vai tentar fazer as vendas dele, mas ele já acordou, pô, a milhão. Não sabe como conversar com um cliente, por exemplo. Vamos pensar no empreendedor, né? Não sabe como, no empresário ali, não sabe conversar com um cliente, às vezes ele já chega esbaforido. Ai, desculpa, aqui eu já tô, aí já desabafa a vida dele inteira. Aí o cliente fala, pô, como assim? Aí já perde aquele cliente, ele já sai, puta, não consegui fazer a venda. Como eu te falei, comeu besteira depois do almoço, ele já tá morrendo de sono. Aí ele vai dar aquela descansadinha, ele perde uma outra reunião de tarde. Quando ele chega em casa, em vez dele... Deixa eu fazer aqui, sei lá,
minha oração, minha saudação pra lua, seja lá o que for, entendeu? Tomar meu banho com calma. Não, ele já chega, vou pegar a pizza que eu deixei do dia de ontem aqui, já vou colocar no micro-ondas e tal. Enquanto isso, eu já vou responder umas calls e não sei o que. Daqui a pouco ele já dorme no sofá, a bolsa jogada no chão, lascou. E isso é uma rotina. Quem tá me ouvindo sabe, isso é uma rotina para muitos. Tem gente que chega no meu consultório e fala, não tem rotina. Tem sim, vamos ver? Começa a ver, o cara faz isso. É a pizza de ontem, dorme no sofá. Puta, cara, cheguei cansado. Você tem dormido no sofá esses dias, é mesmo? E sol? Quanto tempo faz você não toma um sol? Ai, mano, sol é brincadeira. Eu saio, eu pego o metrô, eu vou pra lá e não sei o que. Sol não dá nem pra pensar em sol. Sendo que o cara não precisa comprar vitamina D na farmácia se ele toma o sol todo dia, dependendo do nível que ele tá ali. Só o solzinho de 20, 30 minutos que ele tomaria já melhoraria a vida dele. Mas não toma, porque ele pega o metrô, chega, entra pro trabalho, aí ele sai, almoça correndo, só engole a comida, porque na verdade depois ele já tem uma reunião, ou porque depois ele vai falar com um cara muito grande, aí ele chega em casa porque às vezes, sei lá, ele é casado, a esposa dele vai ficar muito brava se ele sai pro happy hour, aí já chegou, já brigou com a esposa de novo, aí já era, cara. Então assim, como é que é a rotina de uma pessoa? Ela começa, o meio do dia dela também é assim, e ela termina fugindo de responsabilidade quando dá. Toda vez que dá um tempinho, ela vai fugir ou para o celular ou para qualquer outro vício. Ou ela está sempre fazendo coisas ao longo do dia, até rotineiramente, mas que distanciam ela da nutrição de verdade. Em vez dela comer arroz, feijão e bife, ela come pastel de queijo, que eu vou comer daqui a pouco. Entendi. Pô, eu percebo que eu tenho muita dificuldade em cumprir tarefas depois das 18 horas, cara. Tá. Agora 19h57 a gente tá gravando. Estou cumprindo a tarefa. Hoje é um dia de vitória. Daqui a pouco já você não fala mais comigo. Acabou, saiba. Mas durante a semana, assim, eu tenho muita dificuldade, cara. Acho que a minha... Isso acontece, né? Tem gente que funciona mais de manhã, outros de tarde e de noite, né? Sim. O que eu posso fazer para melhorar, cumprir mais tarefas no período noturno? Boa. Assim, uma coisa importante, muito bem perguntada também, né? A primeira coisa que você tem que entender, de fato, é o quanto isso vai acrescentar para você. Por exemplo, tem cara que nunca teve um burnout, mas ele pede para ter um. Cara, entendeu? Eu tô implorando. Exatamente, entendeu? Eu tô implorando, venha burnout. Cara, eu tô querendo mais, né? Eu quero produzir mais. Então vai depender do quanto. Se você olhar e falar assim, cara, eu quero produzir mais depois das 18, pra eu ficar até, 11 horas da noite produzindo, e aí você vai dormir mal. Né? Aí o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai prejudicar os seus 7 às 18. Sim. Então tem que ver isso. Agora não, eu quero só porque eu queria que quando chegasse 6 horas não ficasse tão down. Isso é uma coisa que aconteceu exatamente comigo. Alguns aninhos atrás. Eu olhava e falava, cara, 6 da tarde e eu tava assim, atendendo muito paciente. Né? Hoje eu tô numa empresa, trabalho numa fase lá e tenho meus pacientes também à parte. Mas antes, cara, meus pacientes das 18 em diante, eu sentia por eles, assim, porque eu tava com muito menos performance. E meu trabalho, prestar atenção, ouvir, elaborar alguma coisa, e, cara, eu ficava cansado, assim. Não é que eu atendia mal, eu me dedicava, mas era muito desgaste. E o que eu recomendo para essas pessoas, se vocês estão passando por isso também? Cara, suplementação é muito importante. E, de fato, como eu falei, o sol. Entender o seu momento do exercício físico. Por exemplo, para mim, atividade física de noite não é bom. Eu prefiro acordar mais cedo e eu fico com sono mais cedo, mas eu prefiro fazer de manhã. Tem gente que funciona bem na hora do almoço e tal. Mas o fato é, as atividades físicas feitas de manhã vão impactar no resto do seu dia. Então, escolher bem o horário de fazer atividade física. Se for possível, como eu falei, tomar sol. Ver o que você está comendo. Tudo isso eu tive que, de fato, começar a perceber. E aí a gente está falando de ordem toda hora. E aí eu comecei a ordenar. Cara, de manhã, para mim, melhor ficar em jejum no primeiro momento. Se for comer, é melhor eu comer, proteína. Minha esposa, um beijo, Mariana, fica brava porque eu como carne moída de manhã, às vezes. Caramba, Lucas, que é isso, cara? Pô, Mariana. Carne moída. Por quê? Se for pra comer, eu tenho que comer, proteína, mano. Porque se eu comer pão, essas paradas, eu sou esse caso, que depois do almoço eu fico com muito sono, aí chega no final da tarde e já era. Então, assim, de manhã eu tenho que saber o que eu vou comer. Se eu, treino, essas paradas, tem que me ligar. Aí, ainda assim, eu suplemento. Eu tomo B12, eu tomo magnésio, entendeu? Então, assim, eu tenho que me ligar nesses pontos, entendeu? E você vai ter que se ligar nisso, cara. Talvez eu precise de um suplemento, talvez eu precise mudar o horário do treino, talvez eu precise tomar mais sol, talvez não seja bom eu ser tão mais produtivo de noite e deixar de noite meu corpo já ir parando mesmo, para quando chegar umas 9 eu já estar totalmente slow, para no outro dia eu produzir muito bem.
Então tem que entender isso. Mas no caso é suplementação, sol e se ligar no que você está comendo. Na hora do almoço, se tu comer muito arroz, isso também prejudica. Aprendi isso com o Dr. Renan Caminhoto. Renan Caminhoto. Renan, queremos você aqui, hein, Dr. Renan Caminhoto. Vem, Renan, você é brabo. Eu aprendi com ele porque o arroz tem muito carboidrato. Isso. E carboidrato se torna açúcar, tô errado? Isso aí. Tá certo? E aí acaba dando derruba então um pouquinho açúcar, muito frango. Ou pouco arroz, muito frango. Isso. E vai embora que vai melhorar bastante, né? Melhora, cara. E aí de noite come um pouquinho mais de carboidrato, né? Que aí você vai dormir melhor, né? Isso. Menos proteína, né? Tá antenado. Então agora só falta colocar em prática, hein? Cara, você acredita que chegou um paciente meu esses dias, que aí a esposa dele, né? Eu cheguei a falar com a esposa dele também. Aí ela, não sei o que, pagou um sapo lá assim dele, né? Falando dele. Eu falei, não, pode deixar, pá. Aí eu falei pra ele da questão da carne, né? Só que ele levou, tipo, muito a sério, assim. Já começou a comprar um monte de carne, de quase tudo, de arroz, de salada. Aí ela mandou mensagem assim, por que você está pedindo pra ele comprar carne? Falei, caraca, meu irmão tá achando que eu tô dando uma de nutri aqui. A casa virou um açougue. Eu falei, não, calma, confia, vai ser importante pra ele. Ele tá precisando um pouco mais de proteína, né? Aí depois ela mandou, entendi o porquê da carne. Fulano tá melhor já. Carne pra caramba. Só, tu vê? Cara, funciona mesmo, papo reto. Dependendo do que você comer, assim, na hora do almoço, você fica muito pesado no final da tarde. E foi um nutri que me deu essa sacada também. Falou assim, cara, o jeito que você tá comendo, você tá estragando seu metabolismo. Aí chegava 6, eu tava... Agora eu sou obrigado, 7 da noite eu tenho que estar no auge, porque eu chego em casa, tá às 3, subindo, aí ajudo no banho, aí dou janta, não sei o que, dou bronca, tudo tem que estar. Mas tem 4 mulheres em casa. Tem que estar ligado, 4 mulheres em casa, irmão. Cara, você sabe que daqui a uns anos você vai virar um colapso, né? Não, já tá virando, né, irmão? É que eu não vou desabafar quando aqui, elas senão eu vou precisar do psicólogo. Quando elas entrarem na adolescência ali... Meu irmão, nem me fala. E você vai ter que ter muito dinheiro. Porque mulher gasta mais do que homem. Dizem que filha mulher gasta mais do que filho homem, né? Irmão, já estão. Na hora de sair, 3 aninhos. Na hora de sair, já fala assim, cadê meu batom, papai? Beijo, Celina. Beijo, Celina. Beijo, Bebete. Beijo, Clarice. Beijo, Maria. Muitos batons aí. Muitos batons, cara. Então, vamos lá. Se você não cuida da sua saúde, se você não estuda, se você está cercado de pessoas que não te ajudam a crescer, se você tem excesso de dopamina, sua vida está morrendo, né, cara? Tá sobrevivendo, né? Tá sobrevivendo. Uma hora vai colapsar. É difícil pensar em quem vive assim, cara, assim, mas acontece muito. Porque quem usa muito por exemplo, o excesso de dopamina, por exemplo, ela não é um excesso para coisas boas, geralmente é coisas inúteis, né? Por exemplo, você fica rodando ali, rodando e no final não é nada, né? Exato. E aquilo... Qual o impacto do uso de telas excessivo? Eu vejo isso muito em crianças, mas no adulto. Uhum. O que causa? Eu percebo, só para complementar. Pode falar. Eu percebo que quando eu mexo muito no celular, aumenta a minha dificuldade de ler. Opa! Isso é real? Muito. Nunca vi sobre isso, mas eu percebi em mim. Dias que eu mexo mais no celular, eu tenho menos vontade de estudar. Tá. E dias que eu mexo menos, eu tenho mais vontade de ler. Isso daí é... Deu um problema no celular, o nego consegue matar um livro rapidinho. Né? Exato. É tipo beber. Quando você bebe muita água, você não tem vontade de beber refrigerante. E quando você bebe muito refrigerante, você não tem vontade de beber água. É parecido? Mesma pegada, perfeitamente. O que acontece, cara, é que a gente tem um eixo nosso, né? Explicação técnica lá do eixo HPA, mas em suma, nós temos uns mecanismos do cérebro que, tipo assim, cara, na real mesmo, nem luz branca, assim, de noite a gente poderia ter acesso. Porque isso deixa esse sistema nosso dando sinal pro corpo toda hora, meio que falando assim, ó, o Simon tá acordado, o Simon tem que ficar acordado. A luz faz isso. E no celular, essa luz, é vezes mais. É vezes mais, o tal da luz azul. Por isso que os manos estão tudo usando óculos colorido. Aquele amarelo, óculos amarelo do 38 lá, o vermelho da galera da Apex lá. Bom demais. 38, você vem aqui no... Queremos 38 aqui também. Mas por isso que a galera tá usando, porque aquele óculos ele quebra. E aí ele permite o teu cérebro, e aí o teu corpo, né? Tudo, cara, tudo. Parece besteira, a gente não percebe porque é gradual. Mas tudo se altera. Temperatura do corpo, o estresse, o apetite, tudo vai se ordenar por esse eixo. Então, assim,
Por exemplo, você falou da dopamina. Cara, a dopamina é uma moeda de incentivo do cérebro. Vamos pensar do jeito simples da coisa. Se você usa essa moeda de incentivo em coisas rápidas e passageiras, fugazes, assim, cara, você está usando moeda de incentivo à toa, muito rápido, dando muitos picos. Você vai desorganizar. Agora, por exemplo, quando você está na academia, o cara começa a falar assim, não gosto de academia. Depois você vê a pessoa gostando. Não gosto de correr aqui na praia em Santos. Depois você vê a pessoa pegando gosto, comprando relógio, tênis e indo correr, não sei o quê. O que aconteceu com essa pessoa? Ela foi meio que educando a dopamina dela aos poucos para fazer picos mais leves. Você imagina, você tem dinheiro e você usa ele com sabedoria, você investe do jeito certo. O que vai acontecer? Cara, você vai somando patrimônio sem ficar perdido, sem ficar sem grana. É a mesma coisa com a dopamina. Só que quando a gente pega o celular, ou quando a gente, sei lá, a droga, né, que dá picos também dopaminérgicos e tal, sei lá, tudo que vem muito rápido, muito excessivo, muito abusivo, você dá esses picos. E aí é por isso que os caras perdem total sentido depois que faz ali sei lá, tem um momento de prazer, tem uma coisa assim no sentido mais corriqueiro, sabe? O celular chega uma hora que já estressa, você já não vê mais graça, mas mesmo assim você não tem outra coisa pra fazer, você tá ali. Por quê? Porque você gastou toda a sua moeda de incentivo. Então quando isso acontece, cara, você vai perdendo mesmo sua fisiologia. E aí é por isso que o que acontece são esses fenômenos, cara. Parece que eu tenho menos capacidade de reter o que eu li. Pelos fatores biológicos também, mas também por outro elemento que a gente estava conversando, e a conversa está toda amarrada aqui, que é a paciência. Como é que você vai ler palavrinhas, letrinha por letrinha, um livro que você tem que imaginar em relação ao celular que já te dá pronto a história, o Reels, rápido, com a conclusão. Entendeu? Podcast, por exemplo, cara, isso aqui é um elemento maravilhoso para as pessoas, porque quem gosta, quem pegou gosto pelo podcast, foi devolvendo a si próprio o tempo de ficar com calma ouvindo uma conversa, sem querer só a conclusão. Então a gente tem o corte para atrair as pessoas e falar, cara, que maneiro. Tem um podcast legal que os caras estão tendo uma ideia boa lá. Aí vai lá, vai sentar e vai ver com calma. Você está devolvendo a ela a paciência, o ritmo. Tem hora que a conversa deve ficar mais chata para quem vê. E ela tem que esperar, qual vai ser a hora que vai ter a parte mais interessante para mim. Então treinar isso é bom para voltar, por exemplo, a ler um livro, etc. Entendeu? Eu vi uma vez um vídeo do filho do Tiba. Tá. O mais velho, eu esqueci o nome dele. Ele tava eles estavam numa fazenda deles lá e ele falando sobre os frames por segundo. Que quando você vive no campo, o seu ritmo de vida muda. As horas passam diferente de quem vive na cidade. Aqui o ritmo de vida na Baixada Santista é um. Eu sei que lá em São Paulo é totalmente outro. Tanto é que eu não gosto de ir a São Paulo, porque eu vejo que as pessoas estão mais estressadas. Elas estão mais sem paciência com você. Elas andam mais rápido e elas não olham pra você. Exatamente. Vocês não são obstáculos. Você tem que ir desviando ali pra chegar até o seu objetivo. É o obstáculo, né? Perfeito. E ele fala que lá, o uso, por exemplo, no YouTube, pode ser alguém tá assistindo aqui e colocou em 1,5 a velocidade. Sim. Isso atrapalha na sua forma de ver a vida. Você não consegue conversar com uma pessoa, você não tem paciência de ouvir, você não tem paciência de ler, você não tem paciência de estudar, porque o frame, ele também acaba... Que o cérebro ele não consegue distinguir o que é real e o que não é, né? Em alguns casos. E aí acaba que você leva isso pro seu modus operandi de vida também, né? Isso aí. Mas, Lucas, como é que a gente escapa de... Como é que a gente... Os extremos, eles são muito fáceis. Isso. Vou cortar a internet totalmente. Vou usar muito a internet. Mas tem um meio ali. Tem um equilíbrio pra tudo, né? Sim. Como é que a gente consegue fazer esse uso equilibrado, não só disso, mas... Eu digo isso porque acho que é o maior mal de hoje, por má utilização. Sim. Como é que a gente consegue atingir o equilíbrio das coisas? Boa. Cara, como é que a gente tá? De boa? O centro, né, o eixo de uma metodologia que eu hoje trabalho. Então, assim, acho que todo mundo, com o passar do tempo, quando você está trabalhando com desenvolvimento pessoal, saúde mental, você vai criando um método muito seu, embora você estude, beba da água de grandes teóricos, grandes pensadores, né, práticos também e tal. Mas a metodologia do meu trabalho funciona da seguinte maneira hoje. Para tudo, eu penso em essência, né, que dá clareza para a gente saber a essência das coisas. Como eu falei no começo, por que as coisas funcionam? Depois,
movimento, ou as ações práticas que eu preciso fazer a partir do momento que eu sei a essência das coisas, e sentido, saber para onde eu estou indo, que isso vai dar ordem às coisas também. Até quando você perguntou, né, visando Santo Tomás, o que é ordem? Santo Tomás fala que é o lance que a gente brinca, né, de boa intenção o inferno está cheio. Porque tem que ter a boa intenção, mas tem que ter um meio bom, um meio de ação bom, e tem que ter uma finalidade boa. Tá. Para Santo Tomás é assim. E levando em consideração esses estudos, eu penso e trabalho dessa forma. Cara, clareza, essência, movimento e ação, sentido e ordem. É assim que eu trabalho hoje em dia. Então, isso vai dar o que pra gente, como eu te falei? Articulação. No jargão mais comum, o equilíbrio, né? Então você vê, cara, hoje, eu acordo e olho o celular, por exemplo. Então, não é todo dia que eu faço isso, mas eu acordo e olho o celular. Geralmente de segunda a quinta, que é quando eu tô lá na empresa e tal, eu já acordo, já dou uma olhada e tal. Porque isso não me impacta, como eu falei, dei o exemplo que a pessoa já chega perdida no trampo, preocupada. Pra mim, eu olho, mas eu não chego assim, ai meu Deus, eu não vou pro trabalho preocupado se eu vi que deu algum problema, né? Eu vou tranquilo. Mas assim, eu sei que não é bom. Só que não dá pra gente ser perfeito em tudo, pelo menos ainda. A gente tá caminhando pra isso. A gente acredita na perfeição, na santidade, enfim. Mas eu ainda não sou. Então, a primeira coisa que eu quero que todo mundo da audiência aqui tenha noção é que você não vai ser perfeito em tudo. Você não vai ser, nossa, não, é como você falou, os extremos, eles são muito fáceis de ver, mas ao mesmo tempo muito difíceis, às vezes muito perigoso, né? Então, achar que é perfeito é... Então, tem coisas que a gente vai errar, tem coisas que a gente faz, né, não alinhou ainda. Mas assim, cara, como é que a gente articula um pouco essas coisas para elas ficarem melhor? A gente tem que entender justamente disso. Para que a coisa serve? Tá. Essência é o meu primeiro toque para as pessoas que estão em casa. Essência. Aprenda para que serve cada coisa. Aprenda. Olhe, cara, para que serve mesmo o meu trabalho? Na real mesmo, assim. Cara, é para eu melhorar a vida dos outros, para melhorar a minha vida, para ganhar dinheiro, para ter família. Não é para ficar me escabelando todo, com medo do chefe. Cara, assim, não faz sentido. Na prática, não faz sentido nenhum. Se teu chefe tá te ameaçando, cara, dá um pé no rabo dele e sai fora. Entendeu? Vai ficar lá, chefe. Porra, vai pra outra empresa, cacete. Vai empreender, se vira. Agora tu vai ter um trabalho pra tu ficar com medo do chefe. Cara, isso é coisa de maluco. Nosso tempo que forjou essas porcaria, mas não é pra ser assim. Entende? Então, essência. Pra que serve o chefe? Pra que serve o celular? Pra que serve a família? Pra que serve a religião? Quando eu aprendo isso, eu vou vendo hierarquias, como eu te falei. Eu sei que primeiro é Deus, eu sei que depois é minha família, eu sei que depois é meu trabalho. Entre esses três tem o meu bem-estar, minha saúde, que eu tenho que cuidar. Depois é o lazer. Depois a vida social. Eu vou entendendo hierarquias, se eu sei essência. Aí depois, quais são os movimentos que eu tenho que fazer? Minha metodologia. Quais são os movimentos? Quais são as ações que eu faço sabendo a essência, tendo clareza da essência? E por fim, em que sentido que eu tenho que caminhar? Embora Santo Tomás na Suma vai falar que para onde eu vou, a finalidade do homem é a primeira coisa que ele tem que conhecer. Isso está lá na clareza também. Mas assim, beleza, né? Aprendi a essência, sei fazer certos movimentos, vou fazendo, sei que é um empreendedor ser assim, vai fazendo primeiro, depois você vai ordenando as coisas que você começou a fazer. Não é assim? Cara, pronto, pegou esses 3 pilares, o cara começa a conseguir articular, ele não vai ficar perfeito, mas ele articula. Aí eu vou dar um exemplo bem prático, você falou de coisa prática. Eu brinco no meu Instagram lá, eu coloco tesouros do cotidiano, é uma das minhas falas lá que eu posto direto. O que são os tesouros do cotidiano? É você tentar reparar, forçar a princípio, reparar as coisas simples e boas da vida. Mas veja, a gente falou lá do ordenamento pessoal. Não é só para você ficar olhando pro gostosinho, pro bom e tal, mas é olhar as coisas simples da vida e boas da vida, que estão fora das redes sociais, por exemplo. Se as pessoas exercitarem isso, elas vão... É batata, não tem como, elas vão se atrair pelo bem humano real do toque, de olhar as pessoas, como você falou, mesmo morando em São Paulo, mesmo morando em sei lá onde for, né? Moro na China, lá todo mundo correndo junto do Japão, né? Beleza. Mas se você exercitar os tesouros do cotidiano, como eu brinco, você vai começar a forçar mesmo. Cara, o que minhas filhas estão fazendo de engraçado aqui hoje, de legal, de bonitinho? Cara, o que eu vi no trabalho do Simon que é bonito, que é legal? Poxa, que nem você viu, eu entrei aqui e já reparei, cara, que bonito. Pô, você pensou nos detalhes. Tesouros do cotidiano é isso, olha, você pensou em 2 águas bonitinho aqui, ó, com esse separadorzinho embaixo para não escorrer. Cara, isso é um tesouro do cotidiano. É tentar olhar as coisas simples da vida mesmo. Tipo, cara, eu vou numa paróquia lá, em Santana do Parnaíba, Bom Pastor, e, cara, eu vou com as minhas filhas, minha família, a gente fica olhando as árvores, assim, sem querer, né?
pagar de bonitão. Mas realmente a gente olha assim, tem uns ventinhos bacanas, a gente fica, caraca, velho, mó bonito assim, né? As arvorezinhas, o que impressiona a gente. A gente foi em São Miguel Arcanjo, lá também, e tinha umas árvores lá. Aí a Amanda me chamou e o vento batendo assim, ó. Não é legal isso, cara? A gente ficou olhando, até gravou, né? Fez um videozinho assim pra lembrar e depois ficar olhando ali o vento batendo. Mas... Esse exercício, Simon, é inevitável que vai tirar a gente do celular com o tempo. Os tesouros do cotidiano vão tirar a gente dessa correria, dessa loucura. É tentar olhar para esse detalhe da vida e relembrar o maravilhamento que um dia a gente teve. Quando criança, crescendo, descobrindo. Cara, caramba, que legal. Esse microfone é muito massa, é diferente. Pô, que legal a gente tá aqui conversando. A gente quase não tem tempo hoje em dia, todo mundo correndo, a gente conseguiu se encontrar. Também, né? Porque senão a vida fica amarga, né? Exato, cara. Exato. Então esse é o que eu vejo que é um caminho, assim, sabe? De fazer as pessoas saírem disso. Sim. E a gente viu sobre uma rotina desordenada. Agora eu quero que você fale sobre uma rotina ordenada. Eu sei que você já acabou falando intrinsecamente aí, porque você já falou que era ruim, deduz, mas nossa audiência gosta de tudo mastigadinho. É isso aí. Você vai falar, o que é indispensável ter numa vida para ela se tornar uma vida mesmo? Porque tem muita gente que não tem uma vida. Perfeitamente. Ela tem alguma coisa ali que era para ser uma vida, mas não é. Perfeitamente. Né? Eu sei que não é fácil, tem gente que trabalha de domingo a domingo, que acorda às 5 da manhã e chega em casa muito tarde, isso não tem tempo. Eu já trabalhei em shopping, cara. Eu já fiquei quase um mês sem ver minha mãe em casa. Porque quando eu saí, ela tava dormindo, eu chegava, ela tava dormindo. Então, eu sei que tem muita gente que passa por isso. E às vezes é bom passar por isso. Exato. Às vezes é bom. Isso forja, deixa forte, te dá disposição para ir atrás de outras coisas também. Isso. Né? Mas quais os itens indispensáveis para você ter uma vida? Uma vida no maior sentido literal mesmo, de vida, de viver, de ter isso tudo que você falou aí. Legal. Cara, tem o caminho mais simples e o caminho mais longo. Vou falar do mais simples para não estourar o horário de 6. Se der, depois a gente fala do mais longo no outro dia. Cara, mais objetivo, você vai pegar... esses dias eu tava vendo um vídeo, cara, de um cara explicando que tem uma parte lá da favela, da Rocinha, se eu não me engano, que a galera não consegue ver a luz do dia, irmão. Direito. Porque é tanto barraco, é tanta coisa uma em cima da outra, é tanto cabo, é tanto fio, que, pô, o cara vê a luz do dia reduzido nos becos lá. Caramba. Entendeu? Aí tu vai falar pro cara, e aí o cara ainda, pô, ou sai pra trampar e fica também dentro de um lugar fechado, num galpão, e depois já volta pra lá. Vai falar pra um cara desse, cara, tome sol que você vai, entendeu? Sabe não. Então, assim, tem realidades e realidades que a gente precisa enfrentar e responder adequadamente. Mas no macro, vamos pensar que mesmo essa senhorinha, ou mesmo esse cara que tá saindo pra trabalhar num lugar todo fechado, todo zoado, e depois ele volta, não tem nem luz do dia direito, que ele vive de gato lá na comunidade. Vamos pensar que esse cara ele consegue sair algum dia lá pra ir numa Santa Missa. Tá. Um dia, ele vai na igrejinha lá fazer a oraçãozinha dele, Nossa Senhora Aparecida e tal. Ou ele vai lá no culto dele lá. Então, a primeira coisa pra uma pessoa dizer que ela tem uma vida é ela entender que esse mundo não é um brinquedo que surgiu do nada. É entender claramente, assim, se ela for buscar com um pouquinho de calma, só um tempo de calma que ela tiver, ela vai entender que, pô, eu cheguei aqui e já tinha muita coisa acontecendo. E para se sustentar toda essa vida, não é possível, cara. Não é possível, né? Depois a gente pode fazer porque talvez os ateus, se alguém ver esse aqui, eles vão ficar chateados, mas enfim. Depois a gente pode conversar só com eles num dia, um episódio específico, né? Mas, cara, não é possível que não tenha alguém que fez isso e que, se é esse Deus que eu imagino, é justo que eu tente, ao menos, devolver para ele um pouco do que ele fez para mim com presença. Tá. Então, primeiro ponto que eu recomendo. Cara, quer ter uma vida? Devolva para Deus o que ele te deu com presença. Como? Vida de oração e vida de participação na sua religião. Então, cara, se o cara, ele de manhã, ele reza o terço dele lá, aí, durante o dia, na hora do almoço, se for possível, ele passar na capelinha mais próxima e visitar Nosso Senhor ali no sacrário. Nas 3 horas da tarde, ele parar, vai no banheiro, finge que vai, entendeu? Finge que tá com a dor de barriga, vai lá no banheiro lá e faz um sinal da cruz e fala, meu Senhor,
cara, obrigado pelo meu dia, me ajuda a sair daqui um dia e tal, mas ele lembrou de Deus de novo ao longo daquele dia. Na hora que ele tá indo embora, pegou a moto dele, vazado, cortando o corredor, e ele começar a pensar, pô, Deus, me protege aqui, eu tô fazendo tudo isso pro Senhor, pela minha casa, né? Não devia estar correndo tanto assim, o Senhor me desculpa, mas, enfim, aí pensou em Deus de novo, colocou ali Deus, chegou no final do dia, ele vai sentar com os filhos dele, a mulher dele toda descabelada lá, ele todo cansado, mas antes de comer, ele agradeceu aquele alimento verdadeiramente. Melhor ainda se ele tiver uma vida sacramental, se ele se confessa, se ele comunga, porra. Esse é o primeiro ponto. Segundo, deu exemplo aqui da família. Então, cara, o Chesterton fala que a família, o casamento, é a única instituição que você faz assim de bom grado, sozinho, antes de pensar em contrato, você pensa em amor. Exceto as bagunças que já fizeram com o casamento, né? Sim. Mas, no geral, cara, quem casa de verdade, casa é um contrato que a pessoa faz pro resto da vida só pelo afeto. Olha que loucura. Isso é muito bom, velho. Então, assim, cara, família. Família, você ter alguém por quem se doar. Lucas, mas eu não tive filho. Tá bom, cara, se doa pela sua esposa. Se doa pela sua mãe, o padre lá, poxa, não casei, não tive esposa, se doa pela sua comunidade, entendeu? O pastor lá, cara, se doa pela sua comunidade de verdade, entende? Doe-se por alguém, adquira uma família espiritual ou física, mas adquira uma família e se dedique por eles. Então esse é o segundo, cara, vai fazer você ter vida. Você já deve ter ouvido a história de vários caras, sei lá, o cara, pô, eu sou motoboy, moro não sei das quantas, bababá. Mas, meu irmão, minha alegria é ver meu moleque com a Coca-Cola dele na mesa. Então você vê que isso dá vida pro cara, dá desejo do cara seguir. Terceiro ponto, trabalho. Trabalho, a gente gosta de São José Maria Escrivá, né? Um monstro dos nossos tempos, que falou, cara, o trabalho, mais do que dignifica o homem, ele santifica o homem, ele santifica as pessoas. Né? No trabalho a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente se fortalece, a gente conhece gente, a gente é útil. Né? A gente cria alguma coisa pro mundo. Porra, alguém criou esse microfone, meu irmão. Que loucura. Alguém tá criando essas transmissões que a gente tá falando com gente que a gente nem conhece às vezes. Entendeu? Então o trabalho, ele faz muita coisa no mundo. Levante e trabalhe direito. Óbvio, com ordem também, com horários, com circunstâncias, né? Sim. Esse trabalho. Depois, cara, ter lazer, não tem jeito, a gente precisa ter, né? Nosso Senhor tinha, sei lá, qualquer cara que falar aqui, né? Os líderes do mundo, espirituais, de inteligência, filósofos, cara, lazer é importante, suas horas de leitura, seu jogo de futebol, né? Cara, ter um lazer é importante porque alivia a gente. Santo Tomás falava para fazer isso também, para se livrar da tristeza. E o último ponto é uma vida social, cara. Uma vida social. Isso não sou eu que estou inventando, tá? Isso está no livro Virtude da Ordem. Eu tomei isso para mim, do Francisco José de Almeida. É um livro muito bom. E ali eu vi que aquilo faz sentido e eu encontrei meus pacientes, as pessoas que eu conheci que têm uma vida que dá para chamar de vida, elas têm isso. Cara, se a pessoa se preocupar em fazer isso, e claro, dentro de tudo, por assim dizer, o que está no centro ali, né? Embora Deus seja o primeiro e está no centro também, mas ter uma saúde para viver isso, né? Se cuidar minimamente para viver essas coisas. Cara, esses 5 grandes pontos aqui, pode seguir que dá para você ter uma vida, algo de chamar de vida. Show de bola, cara. A gente tá chegando já quase ao final aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre os cursos, os seus projetos, para quem quiser te procurar, para quem quiser ir ao seu encontro, quiser aprender com você, quiser ser atendido por você. Maravilha. Fica o espaço aí para você falar, tá bom? Maravilha. Obrigado. Aproveito já para agradecer mesmo mais uma vez o convite, agradecer o carinho de vocês. A gente se conheceu um tempo atrás numa oportunidade muito boa também. E vocês estão no coração, assim, para mim, para minha família. Então, obrigado. Cara, atualmente, por exemplo, a pessoa quer já me encontrar num primeiro momento, ainda que ela não consiga falar comigo ao vivo. A gente está divulgando até um material que a gente estava fazendo, a gente geralmente faz no final do ano, chamado A Hora da Virada. Foi um curso, uma imersão de 2 horas e pouco que eu desenvolvi para pessoas que querem viver um ano novo, mas sem aquele besteirol de quais são as suas metas para o ano novo? Eu quero 10 coisas que eu quero fazer. Não, eu fui lá e falei o seguinte, cara, para você viver um ano novo, bichão, muda a tua vida interna, muda você de dentro para fora. Seja um cara mais virtuoso, uma mulher mais virtuosa, não é para desenvolver 70 virtudes, querer ser puritano, não, pega uma coisa que você é bom, ou que você gostaria de ser bom, e desenvolve mais daquilo. Aí eu dou coordenadas para o ano inteiro. São 2 horas de curso, mais alguns bônus ali. Esse é o primeiro elemento que as pessoas, se chegarem na gente lá, falar, eu vim do podcast lá, Hora da Virada e tal. Hora da Virada, o nome do curso. Cara, eu tenho certeza, e é oportuno agora, eu vou voltar a colocar ele em pauta depois do Carnaval, que é quando o Brasil começa a funcionar, né? Sim, infelizmente. Infelizmente. Aí eu vou falar, isso aqui é pro seu ano, pra você viver bem e tal. Cara, a Hora da Virada. Além disso,
Cara, psicoterapia, a gente geralmente deixa o nosso link lá com um contato para a pessoa procurar. Atualmente a gente está com fila de espera, né? Graças a Deus que a gente está com a agenda cheia e conseguindo ajudar muita gente, mas a gente consegue, a pessoa coloca na fila lá, se eu não for atender, a gente consegue direcionar para alguém da minha confiança e tal, mas tem gente que às vezes quer esperar e tá ali. E para além disso, eu tenho alguns eventos que eu estou sempre divulgando. Meu Instagram é o lucasleandro_, e aí eu faço um café com psicologia, inclusive eu fiz aqui em Santos. Aí a gente junta pessoas que quiserem participar, né? Tem um valor lá, e elas vão lá, a gente toma um café junto, troca uma ideia, fala sobre psicologia com temas, cada encontro tem um tema. Aí tem meus mentorados, só que esse é mais restrito, não é todo mundo de fato que entra, mas é uma mentoria que eu faço com também esses grandes temas que eu falei aqui, e eu vou com a minha metodologia ajudando essa pessoa a melhorar cada área da vida. É diferente da terapia, porque na terapia ela traz questões gerais da vida dela, emocionais. Na mentoria eu pego e falo, cara, eu vou arrumar essas 5 áreas da sua vida aqui com você. Você vai seguir isso, aquilo, e aí vai dar bom pra você. Então, são esses os trabalhos que eu tenho. Mas a princípio é o contato que a gente deixa lá no link para terapia ou mentoria, enfim, que ele vai conversar com a minha equipe, ou a hora da virada, que é o que a gente vai colocar mais energia agora nesse primeiro momento. Então, se vocês tiverem interesse, e eu tenho certeza que vão ter, porque todo mundo precisa, né, cara? Opa. Então, dê esse passo. Às vezes a gente fica muito se prendendo a valores, mas a gente gasta dinheiro com tanta besteira. Exatamente. Se a gente investisse na gente, tudo ia melhorar nas nossas vidas, né? Isso, perfeito. Lucas. E esse é a hora da virada aí, cara, precisa de um lixo. Mais barato que eu lanche. Cara, obrigado, viu? Que Obrigado. Deus te abençoe muito. Obrigado mesmo. Você tem ajudado muitas pessoas. Só nessa conversa aqui eu já tirei bastante coisa pra minha vida também, com certeza. Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe. Obrigado você, obrigado a toda a equipe. Pessoal aí que transmitiu a gente. Maicon, meu parceirão que tá aqui comigo. Mariana, que tá lá em casa na doideira com as meninas lá. E até uma próxima. Conte comigo sempre. Mariana, deixa ele comer carne moída de manhã, viu? Deixa minha carne moída. E muito obrigado pela sua audiência. Se inscreve aqui no nosso canal, tá? Manda nos grupos de WhatsApp, compartilha no Instagram. Seja mais um membro aqui do Leão Podcast, que eu tenho certeza que você vai aprender, você vai crescer e vai ajudar muitas pessoas, viu? Deus abençoe grandiosamente a sua vida.